Fala, galerinha, tudo bem? Vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Vamos entender o que é, quais são os números que compõem ele, qual a letra que representa, através aí dessa aulinha. Todos os números resultantes da subtração de dois números naturais são denominados inteiros. Então, a gente tem o conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e infinito. E se eu fizer uma operação, uma subtração entre esses dois números, vamos achar aí números inteiros. Então, estão neste conjunto os números inteiros positivos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, e os números negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Sendo então o zero um número inteiro neutro, tá bom? Então, o zero não é positivo nem negativo. Para representar aí o conjunto dos números inteiros, vamos utilizar a letra Z. Então, o conjunto dos números inteiros, ele começa lá no negativo, tá? Infinito no negativo. E aí vem chegando, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E aí a gente vai pegar a carreira dos positivos, que também vai para o infinito. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e assim por diante. Esse sinalzinho de mais pode ou não aparecer, tá bom? Então, nesse caso aqui, apareceu o sinal de mais, mas em alguns conjuntos não aparece. Pode ser que esteja lá 1, 2, 3, 4, 5, sem o sinalzinho de mais, tá? Mas ele é inteiro também. O número positivo não precisa ter mais, mas para uma situação da gente diferenciar ele do negativo, nesse caso aqui, a gente vai utilizar aí o mais, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os subconjuntos desse conjunto, o subconjunto dos números inteiros. Vamos começar aqui falando sobre dois subconjuntos, né? O conjunto dos números inteiros positivos, que é representado por Z+, que vai ser a mesma coisa do conjunto dos números naturais. Então, o Z positivo, né, ou Z+, ele vai ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu falei, não precisa colocar o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. A gente já sabe que esses números são positivos. Já o conjunto dos números inteiros negativos, ele começa no infinito negativo, é representado pela letra Z com sinal de negativo, que é o Z-, que vai ser igual a infinito, menos 5, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e assim a gente fecha aí o conjunto dos números inteiros negativos. Lembrando que o zero não é positivo e nem negativo. Como eu falei, né, o zero não é positivo nem negativo e a gente tem uma representação também de conjunto para eles. Conjunto dos números inteiros positivos sem o zero, com a ausência do zero. Então, a gente tem o Z asterisco, porque quando a gente tem asterisco é quando não tem o zero, e com o sinalzinho de mais ali. Então, é Z mais asterisco, que vai ser igual a tirei o zero do conjunto, tá bom? Vai ser só 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Não tem zero aqui. E quando eu fiz falar do negativo, a mesma coisa, também não vai ter o zero, tá bom? Então, conjunto dos números inteiros negativos, não nulos, né? Sem o zero, com a ausência do zero. Z, com sinalzinho de negativo, com asterisco, que quando tem asteriscos não tem o zero. Começa no infinito negativo e vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, tá beleza? Então, quando a gente fala de conjunto de números inteiros, positivos e negativos, o zero aparece. No caso dos inteiros, com a ausência do zero, vai ter o asterisco, e aí o zero não entra nesse conjunto.